Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia Galves. Eu tenho recebido muitas perguntas em relação ao livre-arbítrio no percurso de Chamas Gêmeas, né? Eu sinto que tem aí uma certa angústia, né? Devido a fatores externos, talvez. Essa lua cheia que a gente teve no domingo agora, que trouxe bastante emoções, né? Bastante questões aí. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho mais sobre diversos aspectos que eu achei interessante nessa pergunta. Eu já tinha feito um vídeo sobre o contrato, sobre o livre-arbítrio, né? Então eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês, quem quiser reassistir. Mas eu acho que o primeiro ponto nessa pergunta é um ponto que quando eu comecei a fazer as confirmações de chama e que eu via muita gente triste por não ser chama gêmea, eu comecei a me perguntar por quê, né? Porque pra mim parecia uma coisa tão surreal ficar triste por não ser, né? Mas eu entendi que uma das grandes promessas, né, que se fala muito no percurso de chama é justamente essa famosa reunião, né? Então, é a certeza da reunião. E o porquê disso? Sim, no contrato de Chamas Gêmeas, né? O contrato finaliza com a fusão, tá? E a fusão, pessoal, ela acontece depois da reunião. E ela é muito mais importante que a reunião, até porque muitas chamas que estão hoje encarnadas já se reuniram com seus gêmeos em outras encarnações, mas que não conseguiram a famosa fusão, tá? A fusão, ainda farei um vídeo mais específico sobre isso, mas de uma maneira muito resumida, é quando todas as curas estão finalizadas, inclusive curada a ferida do momento da cisão dessas almas em duas, tá? Então pode novamente ter um equilíbrio aí perfeito, tá? Porém, tem a questão de que, sim, em cada encarnação que as chamas vieram vivenciar, o objetivo era para ir para essa fusão, tá? Mas em algumas, em todas até agora, né, por alguma razão não conseguiram. É claro que a gente está numa encarnação muito propícia para essa fusão por causa da transição planetária, né, por causa do conhecimento, por causa da alta vibração da Terra, tá? Então tudo isso ajuda com que esses casais cheguem a essa tão esperada fusão. Mas para chegar lá, os dois têm que estar totalmente curado e desprendido. E aí que entra a questão do livre-arbítrio, né? E o que eu sinto nas pessoas que me fazem essa pergunta é justamente uma vontade, uma necessidade de controle de que isso vai acontecer. Eu preciso ter certeza de que essa reunião vai acontecer para saber se vale a pena eu continuar no meu processo. E daí, pessoal, tá tudo errado. Porque, sim, Chamas Gêmeas é uma grande história de amor, mas começa com uma grande história de amor por você, né? Uma grande história de amor pelo seu processo, pela sua essência e redescobrir, né, relembrar quem você é, tá? Então, enquanto você está apegado, né, está como objetivo a reunião, quer dizer que ainda tem muito caminho até lá. É claro que existem casais de chamas que se reúnem ainda faltando muitas curas a fazer. A gente tem até o caso no meu grupo, né? Tem uma chaminha que já está reunida, mas assim, trabalhando muito, tá? Só que trabalhando a dois. É melhor? Não sei se é melhor, tá? Talvez até seja um pouco mais difícil, porque justamente tem constantemente esses gatilhos sendo trazidos pelo gêmeo, tá? Agora, se você tá aí pensando, o meu gêmeo tem que voltar pra mim, porque ele é meu. Muitas pessoas perguntam, né, em relação, meu gêmeo está casado com outra pessoa, ele pode optar ficar casado com essa outra pessoa, mas ele vai estar esquecendo o nosso contrato, né? Também é uma coisa importante a gente entender que a pessoa, sim, ela tem o seu tempo, né? Se ainda está casado com outra pessoa, tem duas opções. Ou ainda tem questões a finalizar com essa pessoa,
ou o medo, né, da separação, o medo de tocar em alguma ferida é tão grande que a pessoa está meio que paralisada aí. Só que isso que a gente chama de livre-arbítrio da pessoa escolher não sair de uma situação que já não convém mais é o oposto do livre-arbítrio. Porque quando a gente está nas feridas, a gente acredita ter algum tipo de livre-arbítrio, mas é totalmente o contrário, tá? A pessoa está em modo reação, tá? Ela está se defendendo, se protegendo, mesmo se ela acredita que ela está escolhendo um caminho, porque é aquele caminho que ela quer, na verdade ela está escolhendo com o medo, tá? E não com o seu próprio desejo. O livre-arbítrio, né, de uma certa maneira, a gente teve no momento que a gente escolheu nossa encarnação, no momento que com o nosso guia principal, a gente pensou em cada aspecto dessa encarnação, né? E esse guia, ele tem o maior contrato que a gente tenha com ele, porque ele vai estar durante toda a nossa encarnação nos levando para o nosso caminho que foi escolhido por ele. Não esse caminho que o nosso ego está escolhendo, mas sim o caminho que a gente escolheu, né, em total consciência de alma, com um guia lá antes da encarnação. Então, na verdade, a gente só volta para esse livre-arbítrio quando a gente está numa total liberdade fora das feridas, porque quanto mais a gente vai se conectar com a nossa alma, mais a gente vai realmente seguir o que a gente escolheu, né, o que nossa alma escolheu em total consciência. Tá? Então, essa questão a pessoa tem o livre-arbítrio? Sim e não, né? Tem as escolhas dela, tá? Então, uma pessoa que resolve não seguir o seu percurso, por mais que ela saiba no percurso que ela tá ou não saiba, tá? Ela tem esse direito, né? Porque uma das maiores leis que existem é a questão dessa escolha, né? Novamente, não quer dizer que os guias dela não vão estar o tempo todo tentando recolocar no seu caminho, tá? Mas a pessoa mesmo assim pode bater o pé e ficar de cabeça dura e decidir que não vai ir, tá? Será uma vida complicada para essa pessoa. Agora, se você é a chama que está lá na frente, né, que você está fazendo o seu processo, que você está indo cada vez mais de encontro com você, vai chegar num momento onde a reunião vai ser totalmente... Não que você não vai querer, porque a gente sempre quer estar reunido com o nosso gêmeo, claro, a partir do momento que o nosso gêmeo ele está pronto para isso, ele saiu das feridas, tá? Mas ela já não vai ser mais vital, não vai ser mais algo que você precisa para se sentir bem, que você precisa para se sentir feliz. Tá? E você vai continuar seguindo a sua vida, seguindo o seu propósito, seguindo o que você veio fazer aqui, com a certeza de que os guias estão empurrando a outra pessoa, mas que a outra pessoa tem o tempo dela, tá? Então, sempre pensem muito nessa questão, tá? Vocês estão fazendo isso por quê? Porque vocês querem se reunir ou porque realmente você quer se tornar a sua melhor versão, né? Se tornar a sua versão curada, a sua versão leve, a sua versão livre, tá? Então, faça por você. Isso é o mais importante. E é importante também a gente entender que o amor não é exigir do outro algo. A gente amar o outro é a gente respeitar também o tempo do outro. É a gente respeitar que o outro pode não conseguir avançar naquele momento. É a gente respeitar que o outro está fazendo o melhor que ele pode, como ele pode naquele momento. E isso não quer dizer, isso eu já falei várias vezes, mas eu repito, não quer dizer que a gente tem que aceitar o outro dessa maneira, né? O amor incondicional começa por nós. Então, é também se amar e se priorizar e saber, ok, dessa maneira pra mim não está bom, né? Eu te amo, eu te respeito, eu respeito o seu tempo, mas eu preciso de um distanciamento nesse momento, porque do jeito que você tá, você não me faz bem, tá? E isso não me faz bem, então eu me dou esse amor, eu não dependo mais que você me traga esse amor. Lembra, pessoal, que esses processos, né, eles não só o processo de chama, né, os contratos de ascensão também,
estão nos levando a cada vez mais entrar nessa independência, né, sentimental, nessa independência afetiva, né, de a gente se completa, a gente completa esse vazio que antes era cheio de emoções complicadas, de crenças, de dependências afetivas. A gente se preenche, a gente percebe que todas essas vidas eram uma ilusão, tá? A gente ressignifica tudo isso, então a gente não depende mais que o outro venha trazer o que a gente precisa, porque a gente se dá. Porém, a gente quer sim estar com outra pessoa, né? Faz parte do ser humano gostar, né? Querer estar num relacionamento, mas um relacionamento que vem agregar, um relacionamento onde duas pessoas maduras, né, caminham juntas, sem cobrança, sem depender, sem exigir, né? Sabendo que, claro, se aquilo não convém, a pessoa não tem a obrigação de estar lá, né? Mas sem exigir que o outro seja algo que a gente quer que seja. Não, aceitando e amando a pessoa como ela é, né? Porque isso é uma coisa que eu já disse também, mas eu repito. Um casal de chama gêmea, quando eles estão reunidos, não quer dizer que o outro se moldou na pessoa ideal que eu imaginei, né? Não quer dizer que não vão ter questões, conflitos do dia a dia. A única questão é a gente não vai ficar mais engatilhado com essas questões do outro, tá? As pessoas, esse casal, né? Essas duas pessoas vão olhar para essas questões de uma maneira madura, sem achar que tem uma agressão, sem achar que tem um ataque, sem achar que aquilo é contra eles, tá? Então, realmente, sem estar cheios de bagagem emocional pesada, cheio de feridas, que vai vir fazer criar algo muito maior do que simplesmente tá? Então, também parar de querer idealizar essa relação, tá? Tô fugindo um pouco aqui do livre-arbítrio, mas eu acho que entra aqui nessa questão de que muitas vezes eu também vejo pessoas me fazendo perguntas: ah, meu gêmeo, ele é assim, assim, assado, será que quando ele evoluir ele vai ficar do jeito que eu quero? Não é assim, né? Lembrando que muitas vezes esse jeito que você quer tá muito baseado na sua criança, que entendeu que o masculino é assim, que entendeu que o relacionamento é assado, né, que criou essa crença, que fechou, né, numa casinha o que é um relacionamento, como que o outro é, o que o outro espera de mim, tá? E é muito mais amplo do que isso, tá? Mas para isso tem que chegar realmente numa liberdade total de si, né, dos seus sentimentos, das suas feridas, para poder receber e acolher o outro como ele é, com muito amor, tá? Pessoal, eu espero que realmente vocês saiam desses medos, né? Porque quando a gente tá, e eu entendo, é sem julgamento, eu já passei também por essa fase, tá? Quando a gente tá nessa espera dessa ter certeza, a gente não tem certeza de nada, né? A gente não tem como ter certeza de nada, sobretudo quando inclui uma segunda pessoa, né? Sim, os contratos de chamas, né, são pensados, né? A conclusão é a fusão, né, onde o casal está reunido, tá? Mas se a gente precisa muito dessa certeza, muito desse... é porque a gente está no controle, né? Se a gente quer o outro porque o outro me pertence, a gente está no apego, tá? A gente não tá daí no amor, a gente tá realmente nos medos, tá? Que é totalmente o oposto do que se pede, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.